Privilégio, né? Que liberdade nós temos de poder nos reunir e abrir as Escrituras, estudar um pouquinho aquilo que o Pai tem para nós nessa noite. Hoje à noite, com a ajuda do Senhor, nós vamos analisar um pouquinho mais sobre a vida de Abraão, sobre as visitas que o Senhor fez, então, a Abraão. E vamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Eu não sei como é que está o teu coração, se está tranquilo, que Deus te abençoe. Se estiver aflito, que Deus te abençoe também, que Deus te conforte. Quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos encontrar aqui, temos que encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nós não façamos das nossas reuniões de estudo da palavra tão somente para obtermos conhecimento bíblico. Temos que ir muito mais além deles. Temos que adentrar na realidade do nosso próprio Senhor. Ele é o autor da vida, Ele é aquele que nos conforta, aquele que nos consola, aquele que nos deu vida, porque todos nós nascemos neste mundo espiritualmente mortos em delitos e pecados. Então um dia Ele olhou para nós, abriu os nossos ouvidos e se revelou a nós. E a revelação de Deus a nós, irmãos, é uma revelação de amor. Como vimos hoje, quando então Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, na Caldeia, onde ele estava totalmente perdido, ele e toda a sua família. Então o Senhor, não que Abraão tinha algum mérito, muito pelo contrário, Abraão só tinha demérito. Então o Senhor olhou para ele, porque o Senhor é amor, o chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. E através de Abraão, muitas famílias da terra seriam abençoadas. Não todas, porque nem todos vão crer. Irmãos, mas graças ao Senhor por aqueles que creram. Não para nos tornar religiosos. Uma das coisas que cansa muitas pessoas é a religião. Seja católica, seja evangélica. O que vai trazer para nós uma satisfação, que vai trazer para nós um conforto, um consolo, descanso para as nossas almas, é o nosso próprio Senhor. Ele disse isso lá em Mateus 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês irão achar descanso para as vossas almas. Uma outra linda expressão no Salmo 23, versículo 2, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a nossa alma. Essa palavra ali, refrigera a nossa alma, a ideia é como aqueles carros mais antigos que secava a água ali do, como é que chama lá, o refrigerador? Aquele, como é que chama? Do radiador. Ficava seco, aí colocava aquela água fresquinha, aquela água pura, refrigerava. Às vezes, irmãos, a nossa alma, ela está muito agitada, está muito aflita. Nós precisamos de que o Espírito do Senhor traga essa água para dentro de nós. Água na Bíblia fala da palavra, isso é maravilhoso. Então, quando a palavra de Deus, ela penetra em nós, quando a palavra de Deus, ela entra em nós, ela tem um poder de nos vivificar, de nos fortalecer, de nos edificar. Então, nós somos conduzidos pelo Espírito a toda a verdade, porque Cristo, Ele é uma fonte inesgotável de águas vivas. Não esta água que a gente toma, daqui mais ou menos meia hora já estamos com sede. Jesus, Ele é a água pura que satisfaz a nossa sede. Não existe outro, irmãos, é o próprio Senhor. Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 2 até o 4. E vamos ver alguns detalhes nas visitas que o Senhor fez então a Abraão. Nós sabemos, pela própria palavra, se você ler Gênesis, a partir do capítulo 11, até o capítulo 26, 27, você vai perceber, vai descobrir ali que Deus visitou Abraão 11 vezes. Então nós vamos analisar essas visitas que ele fez com Abraão. Irmãos, e todas as vezes que o Senhor então visitava Abraão, ele estabelecia um princípio também para nós, porque o nosso chamamento foi em Abraão, entende? Então, se Deus visitou Abraão, ele também vai nos visitar. Ele já habita em nós. Se você creu que o seu homem velho foi com Cristo crucificado, você morreu para o pecado. Cristo é sua vida pela ressurreição. Nós temos uma viva esperança dentro de nós, não aquela esperança que acaba na sepultura, mas uma viva esperança é uma esperança além do túmulo. Então nós já temos uma definição muito linda de morte. O que significa a morte para os filhos de Deus? Significa deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pela fé ele habita em nós, nós habitamos nele, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso está escrito em Colossenses 3,3. É maravilhoso. Então, nós vamos verificar aqui essa visita que Deus fez a Abraão. Atos 7, de 2 até o 4, que diz assim: Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, guarde bem essa expressão, sai da tua terra e da tua parentela, e guarde essa expressão, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Vamos ter uma breve palavra de oração, rogando que o Espírito do Senhor nos oriente nessa reflexão. Pai Santo, nós sabemos, ó Pai, que estamos pisando num terreno santo da Tua Palavra, que não há em nós nenhuma capacidade para compreender, para interpretá-la, ou para saber a Tua Palavra, se Teu Espírito não trouxer luz e revelação, e nos dá sabedoria para compreender o que Tu tens dito. Abra o nosso entendimento, revela-nos a verdade da Tua Palavra, e comunique esta mesma palavra em nossos corações, que nós estamos aqui congregados debaixo do nome do Senhor Jesus, para aprendermos a Ele mesmo, para sermos edificados por Ele mesmo. É Ele quem edifica a sua igreja, nós somos a Tua igreja. Pai, desvenda também os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Entregamos nas Tuas mãos este tempo, cuida do ambiente, não permita que nós venhamos a nos distrair daquilo que vai ser dito, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que lindo texto nós lemos aqui, um tremendo texto. Esse aqui foi um sermão que aquele diácono, Estevão, ele pregou para aqueles religiosos, aqueles que, dentre eles, eram mestres de Bíblia, no entanto, eles não tinham a realidade da Bíblia. Hoje é muito comum as pessoas pregarem as Escrituras, ler a palavra e trazer lindas palestras, mas sem ter, contudo, a realidade das Escrituras Sagradas. Ou em outras palavras, irmãos, o nosso falar,
ele tem que ser um falar tal como o nosso proceder. Falai de tal maneira procedei. O mundo aí fora está cansado de ver pessoas religiosas, de ver pessoas com a Bíblia debaixo do braço, indo dominicalmente para os templos se reunir como igreja e, de fato, a sua vida, ela não expressa toda a realidade que ela professa. Jesus foi muito claro, chamando pessoas assim de hipócritas. Hipócritas. Vocês professam muito amor, mas o coração de vocês está longe de mim. E vocês em vão, vocês me adoram. Queridos, essa é uma grande realidade. Quantas e quantas pessoas, às vezes se reúnem como igreja do Senhor e a adoração, ela se torna uma adoração totalmente que não faz nenhum sentido. Ela simplesmente canta com seus lábios, mas não tem aquela convicção profunda de que nós estamos louvando ao Senhor da glória. Então, irmãos, as nossas reuniões, e claro que até as canções precisam de ter conteúdo, nós temos que cantar a palavra do Senhor, e nós temos tido este cuidado em expressar, através dos cânticos, canções que exaltam a pessoa de Cristo, em adoração a Cristo, com uma certeza no nosso coração. Então, quando isso acontece, o Senhor recebe os nossos louvores, porque Ele encontrou em cada um de nós um coração de adorador, que o adora em espírito e em verdade. As nossas adorações, elas não precisam de ter movimentações, não precisam ser aquelas adorações que ela evocam os eflúvios da nossa alma. Isso é muito perigoso, adorar a Deus no campo da alma. Quando isso acontece, que é no campo da alma, as pessoas se arrepiam, as pessoas choram, as pessoas, claro, não estou dizendo que existe uma adoração genuína que também passa pela nossa alma, mas quando a nossa adoração ao Senhor, ela é feita no Espírito, eu tenho uma convicção de que estou cantando para Ele, adorando o Senhor no meu espírito, nós vamos ser tocados também. Isso vai atingir de uma forma bastante genuína a nossa alma, mas a nossa adoração será uma adoração que existe uma razão, uma adoração racional, porque Ele é o nosso culto racional. Nós adoramos a Deus em espírito, mas adoramos a Deus com entendimento espiritual. E o entendimento também passa pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto. E o Espírito Santo de Deus não é espírito de confusão, irmãos. Claro que aqueles que têm um desejo de expressar um glória a Deus alto, pode fazer, se isto for uma realidade. E você pode também dar glória a Deus bem baixinho, quando é tocado pela palavra, né? Adoramos ao Senhor, a palavra nos toca, então glória a Deus por isso. Ou talvez até em pensamento mesmo, porque muitos pensam que é gritando e batendo o pé e pulando igual bode que Deus vai nos escutar. Não vai, irmãos. Deus nos ouve no silêncio, no recôndito da nossa alma, no lugar secreto. Onde que nós vamos buscar a Deus, o Pai? É no oculto. Deus é o Deus que se oculta, mas Ele tem prazer em se revelar àqueles que o buscam de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, inteligência. Ele vai se revelar, percebe? Esse é um Pai tão maravilhoso, esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Uma vez que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Lembra a oração do Pai Nosso? Quando os discípulos chegaram para Jesus, disse assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus disse para eles: vocês, quando orardes, direis assim: Pai Nosso. Irmãos, que coisa mais preciosa. Eu vejo nessa oração, quando nós chamamos Ele de Pai, porque de fato é o nosso Pai, se cremos no Senhor, isso expressa uma intimidade. Sabe como é que o religioso ora? Ele muda a sua entonação de voz. Ele não chama Pai de Pai, ele chama Deus.
oh Deus, nós estamos aqui na tua presença, queremos aquela coisa, tudo isso aí é lata vazia, só faz barulho, mas não tem realidade espiritual. No Salmo 139, se você ler aquele salmo com bastante cuidado, você vai perceber que ele diz assim, que de longe ele penetra os meus pensamentos. Irmãos, ele diz que antes que uma palavra me saiu a boca, tu já conheces todas. Você acha que você tem que gritar para Deus ouvir a nossa voz? Não, claro que não. Vocês se lembram? Elias, os profetas de Baal? Aqueles profetas de Baal, Elias fez ali um desafio com eles. Vocês preparam o holocausto de vocês, eu vou preparar o meu. Eles mataram um animal, colocaram em cima do holocausto, e Elias depois fez o altar dele também. Colocou a lenha, colocou um animal ali, em cima daquele altar, e Elias disse para eles: o Deus que responder por fogo, será o Deus verdadeiro. Então eles colocaram ali aquele animal em cima daquele holocausto, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e não aconteceu nada. Eles começaram a gritar e se cortar, e não aconteceu nada. E Elias até fazia uma certa chacota com eles: clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês, ele foi passear e não voltou ainda, quem sabe ele está dormindo, vocês gritar, ele vai acordar. E eles clamaram de manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. Então depois, o que Elias fez? Ele foi ali no mar, trouxe água, jogou em cima daquela lenha daquele animal, e jogou mais água, ficou tudo encharcado, que escorria água pelo rego. Então Elias clamou uma vez: ó Deus dos céus, responde com fogo, para que essas pessoas saibam que há um Deus em Israel. E no mesmo instante desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto, toda a lenha, e até lambeu o fogo a água que estava escorrendo, tudo ficou sequinho. Então eles clamaram depois: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, Estevão era uma pessoa, segundo alguns estudiosos, uma pessoa inculta, indouto, e esse sermão que ele proferiu aqui é um sermão tão maravilhoso. Ele começou com o nosso chamado, que foi lá em Abraão. Abraão foi o ponto de partida para Deus restaurar todas as coisas, porque de Abraão também nasceu o Cristo, o Senhor Jesus. Ele se fez carne, que veio da descendência de Davi. Mas aqui, irmãos, o versículo 2 nos mostra de uma forma tão linda. Ele disse assim: o Deus da glória apareceu a Abraão. Essa palavra aqui apareceu no grego é Deus se manifestou a Abraão. Desde quando o pecado entrou no mundo até Abraão, o povo de Deus, eles sempre ouviam a voz do Senhor, através de Noé, através de tantos outros ali, mas nunca tiveram uma manifestação, uma aparição do Senhor, claro, de uma forma fragmentada, percebe? Então eles tinham sempre o falar de Deus, mas agora, Abraão, quando Deus o chamou, Deus se revelou a ele, o Deus da glória apareceu a Abraão. Eu tenho dito para vocês que glória é aquilo que Deus é, Ele é a glória, Ele é o Pai da glória. O que nós carecemos é da glória de Deus. Romanos 3:23, a Bíblia diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nós precisamos é da glória, é dele mesmo em nós. Porque, irmãos, a palavra vai nos mostrar claramente que o ímpio,
ele não tem paz. Isaías 57, 20 e 21 vai dizer que o ímpio ele não tem paz, é como um mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo, e para os ímpios ou para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, numa vida em que não há paz, há uma agitação, há uma inquietação, há uma insatisfação. A pessoa, ela vive no seu interior, embora muitos não saibam como é essa manifestação, mas vivem com o pavor da morte, porque elas não sabem o que sucederá a eles além do túmulo. Então, queridos, Cristo, quando Ele se fez carne na pessoa de Jesus, Ele cumpriu para mim e para você toda a lei e os profetas. Ele cumpriu todos os mandamentos. Então Ele foi consumar a obra no Calvário. Quando Ele foi crucificado, isto por amor a nós, irmãos, nunca se esqueça disso, que Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós. Em Hebreus 2:9 a Bíblia diz que Cristo na cruz, Ele provou a morte por cada um de nós. Aquela morte eterna. Claro que hoje muitos vivem uma vida que vai até 70, 80 anos, acaba ali na sepultura. Mas eles não sabem o que será deles após a morte. A morte é muito pavorosa. A morte é uma coisa horrorosa. A morte, ela não respeita crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, rei, rainha, pobre, rico. A morte virá sobre todos. Por quê? Porque todos nós já nascemos com o vírus da morte dentro de nós. Aquele texto que é tão conhecido nosso, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então você vai morrer, eu também vou morrer. Mas para que você não morra eternamente, você precisa de crer que você morreu com Cristo antes de morrer. Como que isso funciona, irmãos? Cristo na cruz do Calvário, Ele não apenas nos substituiu. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva e também inclusiva. O texto de 2 Coríntios 5,14 vai mostrar claramente que um morreu por todos, Jesus morreu por todos. O que isso significa que Jesus morreu por todos? Significa que Ele morreu no meu lugar. Mas não apenas morreu no meu lugar, nós também morremos com Ele. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse todos não significa toda essa humanidade, embora a morte de Cristo foi para toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai crer naquele sacrifício. Nesse todos, se você creu, o seu nome está e faz parte daquele todos, e a morte de Cristo foi uma morte participativa, onde Ele morreu, mas Ele não morreu sozinho, nós morremos com Ele. Então Ele pagou a dívida. E o que mais aconteceu ali, irmãos? A palavra fala em Hebreus 2, versículo 14 e 15, que Ele não apenas destruiu a morte, mas também aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, e livrar-se a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então nós somos livres. Por quê? Porque cremos que o Filho nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se o Filho não nos libertar, nós podemos ter conceitos de que somos libertos e na realidade não somos libertos. Estão me compreendendo, irmãos? Queridos, então Deus o Pai, Ele apareceu a Abraão, Ele se revelou a Abraão, Ele deixou-se conhecer por Abraão. E as visitas de Deus a Abraão nos fala de um caminhar ascensional. Falamos hoje o que é esse caminhar ascensional, que nós vamos conhecendo o Senhor, vamos crescendo
no conhecimento dele, crescendo cada vez mais. E nas visitações de Deus ali a Abraão, nós vamos ter também, irmãos, princípios espirituais genuínos de um caminhar significativo para nós obtermos e descobrirmos o segredo de uma amizade genuína com o nosso Deus e Pai. Percebe? Então, Abraão foi chamado amigo de Deus por quê? Porque ele então, vimos hoje os 4 altares na vida de Abraão, todos os altares eram significativos, eram altar ascensionais até a sua maturidade, onde o Pai então encontrou resposta em Abraão, quando naquele altar, o último altar da vida de Abraão foi o altar da adoração, quando ele ia sacrificar o seu filho, né? Mas ele disse lá em Gênesis 22:5, vocês fiquem aqui que eu vou ali com o rapaz, naquele monte, e assim que nós adorarmos, voltaremos para vós. Que confiança, irmãos, porque Abraão então conhecia não apenas o Senhor, mas conhecia o coração do Senhor, percebe? Então ele tinha intimidade com o Senhor, porque se ele sacrificasse seu filho, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também o recuperou seu filho Isaque. Então aquele 4º altar na vida de Abraão é o altar da adoração. Irmãos, ele se tornou então amigo de Deus. E a palavra fala no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para aquele que os teme, nos quais ele dará conhecer a sua aliança. Então todo homem, toda mulher que é íntimo do Senhor, o Senhor se revelará, dará a conhecer a sua aliança. E o Senhor, como diz Amós 3:7, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Quem que é profeta? É todo aquele que é habitado pelo Senhor, todo aquele que conhece a palavra em realidade espiritual, todo aquele que professa Jesus Cristo. Este é um profeta. Estão me entendendo, irmãos? Profeta não é aquele que chega para você e diz assim: Deus está me revelando, eu vou dizer, cuidado com isso. O falar de Deus está na sua palavra. Nós temos a Bíblia, as Escrituras, temos o falar de Deus. Cuidado, porque no mundo tem muitas vozes. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas buscando ouvir esses profetas que é de meia sola. Fica enganando o povo, iludindo o povo, machucando o povo. Irmãos, quantas pessoas não são machucadas pela religião? Quantas pessoas não estão feridas pela religião? Queridos, muitos infelizmente não sabem o que é a igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, devemos ajudar uns aos outros. Ajudar amando os irmãos, convivendo juntos. Porque se você começar a conviver com o seu irmão, você vai descobrir as necessidades deles, o sofrimento deles, e você vai se compadecer. Não você, mas a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, que é o puro amor, foi derramado em nossos corações. Você vai se compadecer do seu irmão. Ou seja, o sofrimento que seu irmão está passando, você vai tomar como parte para você também. Se meu irmão está sofrendo e eu amo meu irmão, e quando nós amamos, irmãos, nós sofremos juntos. Deus nos ama, Deus, Ele habita em nós. Nós vimos hoje que todas as tribulações que nós temos que passar, Ele disse que passaria junto conosco. Ele fala também, o profeta Isaías, que na nossa angústia, ou quando nós ficamos angustiados, Ele também se angustia. Ele não é apático, Ele é empático. Ele sofre junto conosco, porque Ele nos ama. Qual que é uma linda definição de amor? Deus é amor. Mas Deus não dá para nós definirmos. Mas, irmãos, o amor de Deus é um amor ágape. Este amor, segundo Paulo escreve, 1 Coríntios 13:7,
diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor. Então, Ele, quando nos amou, Ele estava dizendo para nós: porque vocês são pecadores, vocês não valem o feijão que comem, porque essa é a verdade. A Bíblia diz que somos menos do que nada, né? Eu vou amar vocês, pecadores, rabugentos, implicantes, gente que não vale absolutamente nada. Vocês se estragaram, o pecado entrou em vocês, apodreceram vocês, mas eu amei vocês e eu vou sofrer tudo por causa do pecado de vocês, porque eu amo vocês. E lá em Romanos 5,8, o que Paulo disse lá? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos fez santos, irmãos. Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós, Ele habita em nós. Se somos filhos de Deus, a palavra fala que Deus é santo, e Ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, Deus nos faz santos. Se somos filhos dEle, temos que ter a natureza dEle. Se você é filho aí de um cearense, você tem a natureza de cearense. Se teu pai fala aí cearense, você vai ter o sotaque do teu pai. Se você nasce no Paraná, você vai ter o sotaque paranaense. Você nasce lá em Rio Grande do Sul, você vai ter o sotaque dos gaúchos. Agora, se você nasceu de Deus, você tem a natureza de Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é bondade, Deus é humildade, Deus é mansidão, Deus é domínio próprio. Irmãos, nós temos essas características de Deus em nós. Foi colocado em nós pelo Espírito. Agora, como que Ele vai exercitar o seu amor em nossas vidas? Colocando perto de nós pessoas que são assim indesejáveis, pessoas que é difícil a gente amar. Amar quem é amável, qual que é a nossa dificuldade? Nenhuma, não é assim? Agora eu quero ver você amar aquele que não é amável, aquelas pessoas chatas, rabugentas. Como que você vai amar uma pessoa dessa? Com o amor de Deus. Então, quando Deus coloca pessoas perto de você que não são amáveis, é para que o amor dele que está em você seja exercitado. Deus, Ele nos perdoou lá na cruz em Cristo. Então, irmãos, nós sempre vamos esbarrar com pessoas, vamos machucar pessoas com nossas palavras, as pessoas vão nos machucar também, mas temos que perdoá-las, porque nós fomos perdoados. De novo aquela oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Irmãos, nós somos machucados o tempo todo, às vezes pelos nossos irmãos, esposas e maridos, namorados e namoradas, noivos e noivas, percebe? Então nós somos, na realidade, nós somos tão fragilizados que nós somos muito gente dodói, nós somos muito doídos. Se alguém pisar no nosso calo, nós já não fazemos aquele bicão para as pessoas, aquela cara de cachorro pitbull, não temos essa tendência de ficar assim? Cadê o amor de Deus? Cadê aquela paixão pelo Senhor? Porque se Cristo nos amou, Ele está em nós. Aquele texto lá, que Paulo fala que a alma dele foi tratada, de Gálatas 2,20, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não é mais você, é Cristo, então perdoa com o perdão de Cristo. Nós não temos perdão para ninguém, irmãos. Nós gostamos de se vingar um dos outros, mas Ele nos perdoou. Ele trocou o nosso velho coração por um novo coração. Agora nós podemos perdoar, podemos amar, temos poder para isso na sua palavra. Então, queridos,
temos que desenvolver uma amizade profunda com o Senhor. Mas, irmãos, enquanto nós de fato não olharmos para quem Ele é e fez por cada um de nós, e nós temos que ser muito seletos com as nossas amizades também, sabia, irmãos? Porque a palavra fala que as más companhias, o que elas fazem? Corrompem os bons costumes. Agora, abram comigo, por favor, a sua Bíblia no Salmo 1. Salmos 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Os versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra. Começa dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Essa palavra bem-aventurado significa uma pessoa completamente feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual o homem que é bem-aventurado aqui, irmãos? É o que não anda no conselho dos ímpios. Queridos, o que é o ímpio? Ímpio é uma pessoa muito boa, moralista, que paga seus impostos. Ímpio é uma pessoa que vive uma vida muito adequada, cumprindo a lei dos homens, as leis governamentais que regem todo um município, um estado ou o país no qual nós vivemos. O ímpio, ele cumpre tudo isso. É um homem que trabalha, que traz sustento para a sua família. É um homem que todo mundo vê e fala: aquele homem é muito bom, ele é um exemplo. Mas se ele não tem a vida de Cristo, a Bíblia diz que ele é um homem ímpio. E o que é triste, irmãos, é quando muitos de nós, talvez por não conhecer o Senhor e não temer o Senhor, não reverenciá-lo, quando tem algum problema, nós vamos gemer para ímpio, nós vamos falar dos nossos problemas para ímpio. Não, queridos, você está andando no conselho dos ímpios. Isso vai tirar o seu coração do foco que é o Senhor. E não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque quando você assenta na roda de pessoas que não conhecem o Senhor, a tendência não é você puxar eles para o teu lado, mas eles puxar você para o lado deles. Estão me compreendendo? Porque eles vão lhe influenciar, porque você está fora do reduto daqueles que professam o Senhor, né? Então, agora veja aqui, versículo 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, esse aqui é o segredo para termos uma vida bem sucedida em tudo. Não é você, eu vou ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia só por ler a Bíblia, está tudo errado. Se você tem que ler a palavra, tendo o quê? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer quando você lê as Escrituras? Você lê com prazer como se você estivesse comendo assim vamos dizer assim, uma sobremesa, que nem eu gosto muito de pudim. Come pudim ou uma comida que você mais gosta, o teu prato predileto, você tem prazer naquela comida, está com muita fome e aquela comida chega para você e você come até sair pelos narizes, pelas ventas. Você tem esse prazer quando vai para a palavra? É a palavra de Deus, a palavra que nos regenerou, é a palavra do Filho se expressando. Então, veja aqui, se você tem prazer na lei dele, você vai meditar de dia e de noite. E o que vai acontecer com você? Olha só a consequência daqueles que têm prazer na palavra. Ele, versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você tem prazer na lei do Senhor e medita, não é só ler, mas meditar, pensar naquilo que você está lendo. Tem um livro do John Stott muito interessante, Crer é Pensar. Pensar, medita na palavra. Então, tudo que você fizer
será bem-sucedido. Você vai ser sucedido no seu trabalho, vai ser sucedido no seu lar, no seu relacionamento conjugal, vai ser sucedido em todas as áreas da sua vida. Porque se você não medita na lei do Senhor, Deus vai lhe trazer frustração, para que você possa reconhecê-lo, que Ele é aquele que conduz a sua vida. Ele é aquele que nos viu quando éramos ainda informes, quando nós nem existimos ainda. Então, queridos, quando nós amamos a Deus, nós amamos também os seus princípios. Quando amamos a Deus, nós guardamos a sua palavra. Por que guardamos a palavra? Porque amamos o Senhor. Então, tudo aquilo que vem de Deus para mim deve ser guardado no recôndito do meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Olha aqui o versículo 15, João 15, verso 15. Olha que texto extraordinário, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui. Se nós amamos o Senhor, vamos guardar a sua palavra. E Jesus disse aqui em João 15, 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Queridos, você imagina só uma coisa: o Filho, Cristo Jesus, está no seio do Pai. Irmãos, o que o Filho ouve do Pai? Muitas coisas, porque o Pai, quando Ele ama e sabe que alguém o ama, Ele tem prazer em falar. Então, o Filho escuta coisas extraordinárias e celestiais. E Ele disse aqui: porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Por quê? Porque nós não somos servos, somos amigos. Este amigo aqui é diferente daquela amizade filéu. Amizade filéu é aquela amizade de afetividades. Eu sou seu colega, sou seu amigo, filéu. Mas quando Jesus chama alguém de amigo, como Ele chamou Abrão amigo de Deus, Isaías 41:8, Abrão foi chamado amigo de Deus. Então não fique com ciúmes, porque Abrão era amigo de Deus. Você também é amigo de Deus, se fizer aquilo que Ele manda, obedecer a Ele. Hoje em dia as pessoas obedecem mais o pastor do que a Cristo. Isso é idolatria. Nosso foco não é homens. Hoje o Brasil está cheio de estrelas evangélicas, né? Queridos, eu vou dizer para vocês com a autoridade da palavra: a maioria não conhece o Senhor. A maioria são crentes igual o diabo é crente. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até o diabo crê e estremece. Mas aqueles que creem em Deus, estão unidos a Ele, amam o Senhor. Queridos, nós temos que fazer essa pergunta no nosso coração e respondê-la aos pés de Cristo. Irmãos, nós amamos o Senhor? Amamos de verdade? Ah, mas eu amo sim. Cuidado, você ama o Senhor? Se nós amamos a Ele, quanto tempo nós passamos essa semana em intimidade com Ele? Porque se eu amo uma pessoa, eu quero estar com ela, quero passar tempo com ela. Se eu digo que eu amo a Cristo e não passo tempo com Ele, a minha atitude está desmentindo aquilo que eu professo com os meus lábios. Se eu amo o Senhor, eu vou desejar passar tempo com Ele. E aqui Ele disse assim: tenho-vos chamado amigos. Esse amigos aqui é do AM, do amor agapau, o amor infinito de Deus. Este amigo aqui é aquele mesmo amor que Ele disse assim lá em Jeremias 31:3: com o amor eterno vos amei. Um amor eterno vos amei. Deus nos ama com um amor que não cabe na nossa cabeça perímetro de boné.
Nós não conhecemos o amor de Deus. O dia que você descobrir que Deus te ama tanto, mas tanto, de tal maneira, você vai descansar no amor de Deus. Não é um amor exigente, não é um amor de trocas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É um amor, Ele nos amou. O amor é tão grande. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que amor que é esse, irmãos? Um amor tão profundo, um amor infinito. Deus ama você e a mim com um amor infinito, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que guarda. Ele está com seus olhos 24 horas por dia, 365 dias por ano em seus filhos. Então você é um amado pelo Senhor. E Ele nunca vai nos deixar. E nem vai nos desamparar. Por quê? Porque o teu desamparo e o meu desamparo, Ele sofreu lá na cruz, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que eu estou te desamparando, meu filho? Porque você está levando sobre si o desamparo de toda a humanidade. E você levou o desamparo deles. Então aqueles que crêem em você, que morreram junto com você, ressuscitaram junto com você, eu nunca vou desampará-los. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha que texto maravilhoso aqui, irmãos. Vamos ler com bastante atenção, porque é lindo demais. Diz assim a palavra, Hebreus 13, versículo 5. Ele está dizendo aqui: seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, olha, neste mundo, não fique preocupado aí em obter dinheiro, grana e querer ser rico, ser um avarento. Você já tem tudo, você já tem toda a riqueza, que é a presença dele em nós. Então seja a vossa vida sem avareza. Ele diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. Queridos, você é contente com aquilo que você tem? Porque Ele tem dito, veja o que Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Irmãos, isso é muito profundo. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por que Ele não vai nos abandonar mais? Porque Jesus Cristo levou o meu e o seu abandono, o meu e o seu desamparo. Nós éramos desamparados, mas Ele nos acolheu, Ele nos atraiu na cruz, fomos crucificados junto com Cristo, nosso pecado foi tirado de nós e ganhamos a sua vida pela ressurreição, a vida de Cristo, a vida eterna, uma vida que não se acaba na sepultura. Por quê? Porque Ele disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por quê? Porque Jesus na cruz provou a morte por todo homem. Queridos, e Ele disse mais: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Que vida maravilhosa do nosso Senhor, irmãos. A vida de Cristo em nós. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa satisfação, é a nossa alegria, a nossa santidade. Cristo é o Deus que se fez carne na pessoa de Jesus, e depois da obra da cruz veio para dentro de nós e não sai nunca mais. Sabe por quê? Porque Ele disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por isso que Ele disse lá também em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Porque Ele vai dizer depois em 1 João 5,13, estas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que crestes,
em o nome do Filho de Deus. É crer. A dificuldade nossa é crer. Nós cremos em tantas coisas, mas a nossa dificuldade é crer na palavra de Deus. Quando nós cremos, nós entramos numa coisa chamada descanso. Quando guardamos a palavra do Pai, significa que nós amamos o Pai. Foi Jesus quem disse em João 14, 23: quem me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, habitação. Irmãos, Deus, Ele tem um descanso também. Sabe quando que Deus vai descansar? É quando nós cremos nele e Ele vem para dentro de nós. Então, o descanso de Deus está em nós, no seu lugar de habitação. Por isso que Jesus Cristo disse: habita em mim, João 15, habitem em mim, eu habitarei em vocês. Ali literalmente está escrito assim: more em mim e eu farei morada em vocês. Temos responsabilidade, permanecer nele. Percebe, irmãos? Isso é tão maravilhoso, tão precioso. Queridos, passar para vocês uma nota aqui muito importante, muito interessante, que a primeira visita que Deus fez a Abraão, e ela foi tão profunda, irmãos, porque Estevão, nós vimos lá em Atos 7, 2 até 4, Estevão, quando foi dar aquele testemunho, o que foi que aconteceu com Estevão? Ele veio a morrer, foi apedrejado. Olha quão profundo é isto. Estevão também foi apedrejado porque ele disse assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita. Esse prédio, eu disse para vocês, não é igreja. Isso aqui não é igreja, irmãos. Isso aqui é um prédio cheio de tijolos. Ah, vamos à igreja. Está errado isso. A igreja, que é eu e você, vamos ao lugar de reunião para ouvirmos a palavra, para adorarmos o Senhor, para ter comunhão uns com os outros. Isso aqui não é igreja. Ah, você pertence a qual igreja? A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Palavra da Cruz. Isso te denomina você. Estevão disse lá em Atos 7,48: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, essa crentaiada aí está tudo errado. Porque eles falam, vamos lá na igreja buscar a Deus. E prende Deus dentro dessas quatro paredes, e quando termina a reunião, ele sai e Deus fica aqui. Eles vão para casa, temos que ir lá na igreja buscar Deus. Não, irmãos. Jesus disse em Mateus 28, 20: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos lá na igreja? Para com isso. O irmão do passado, que prega a palavra ainda, ele disse assim, referindo-se ao templo, que muitos chamam de igreja: ah, esqueci meu guarda-chuva lá na igreja. Você então engoliu o teu guarda-chuva? Você comeu ele? Nós somos a igreja. O que é a igreja, irmãos? Igrejas são homens e mulheres que são habitados pelo Senhor, onde Cristo faz morada. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não existe igrejas, existe a igreja, é o corpo de Cristo. Isso faz tanta diferença, irmãos. Então, tem uma pergunta que às vezes muitos fazem, né? Estevão testemunhou que Deus tem uma morada na terra. Salomão, ele fez uma importante pergunta. Abra lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Acho que vale a pena nós também pensarmos um pouquinho nessa pergunta que Salomão fez aqui. Capítulo 8, vamos ler apenas o versículo 27. Claro que aqui, irmãos, aquele templo de Salomão era uma figura da igreja, da habitação de Deus, da Trindade, aliás. Olha só aqui. Então ele estava concluindo ali a obra, e Salomão, ele fez uma pergunta aqui no versículo 27, 1 Reis 8, 27.
Mas, de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Queridos, presta atenção. Nem mesmo o céu dos céus pode conter Deus. Você está entendendo aqui? Agora ele faz essa pergunta: habitaria Deus na terra? Agora me explica, isso aqui é fé, isso aqui não é difícil. Às vezes, tem pessoas que falam assim: às vezes eu penso que Deus habita em mim, às vezes eu penso que não. É porque você está vivendo pelo sentimento, não pela fé. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Sinto é só o da calça. Não é por sentimento que nós vivemos, é pela fé. Você tem sentimento pelo teu irmão, pela tua irmã, namorado, namorada, noivo, noiva, etc, etc. Mas questão do Pai é pela fé. Eu creio que Ele habita em mim. Por que você crê? Porque a Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo e que eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É fé. Eu não preciso sentir isso, eu tenho que crer nisso. Eu fico muito desconfiado daqueles crentes que falam assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Deus é Espírito. Como é que você vai sentir um Espírito? Não tem possibilidade. É pela fé. Eu creio, sentindo ou não sentindo, que Cristo é minha vida. Mas por que você crê? Porque está escrito na palavra de Deus que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Jesus mesmo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Deus habita em mim. Por que você crê que Deus habita em você? Porque a Bíblia diz, e eu creio. Ah, eu creio de outra forma. Meu amigo, então vá crer lá para outro lugar. Nós somos um povo da palavra e não podemos tirar os olhos da palavra, senão nós vamos ficar aí como muitos, esses crentes chatos, religiosos. Hoje é muito comum ter um status, né, de eu sou evangélico. Todo evangélico vai para o inferno. Onde é que está na Bíblia que fala que evangélico vai para o céu? Fala quem vai entrar no céu, sabe quem? Hebreus 12,14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quem vai para a glória? Santos. Quem vai para a glória? Aquele que morreu com Cristo. Colossenses 3,3, o que está escrito lá? Porque morrestes e a vossa vida está escondida ou oculta com Deus em Cristo. Já está lá. Então quando você morrer aqui, você já está lá. Eu creio que Cristo está aqui e Cristo está lá. Eu creio que eu estou aqui, vocês estão me vendo aqui, mas vocês não creem que eu estou lá. Mas eu estou lá pela fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, Colossenses 3,3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, creiam na palavra. Não dê ouvidos a vozes que tiram vocês da centralidade da pessoa e a obra de Cristo. Fique com a palavra de Deus. Coloque o dedo e fala: eu creio, ainda que caia tudo, mas eu vou ficar crendo, porque Deus, Ele diz que Ele não pode mentir. E o que Ele disse é verdade, e eu creio, e nós somos filhos de Deus, o Pai. E nesse mundo, o que nós vamos ter nesse mundo? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristianismo não é esse mar de rosas, igual tem se ouvido por aí. A palavra fala em Atos 14:22, que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. E este reino de Deus já foi colocado em nós. Esse reino de Deus colocado em nós quando nós de fato dissemos sim para o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus não está lá no céu, não está aqui na terra, não está... Onde é que está o reino de Deus, irmãos? Deixa eu
concluir aqui esse estudo, abre em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21. Diz assim a palavra. Escute com bastante atenção, irmãos. Diz assim: Jesus aqui foi interrogado pelos fariseus. A palavra fala, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Agora, olha o 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, Cristo, Ele é o Rei da glória. Onde está o Rei? Está o reino. Entende, irmãos? Nós não temos apenas o Rei dentro de nós, que é Cristo, mas temos o seu reino. Ah, meu irmão, quão rico nós somos. Não vai dar para a gente terminar hoje o estudo das visitas de Deus a Abraão, mas domingo que vem à noite nós vamos continuar. Vamos parar desse ponto aqui e vamos ver mais detalhes das visitas de Deus a Abraão. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta bendita hora de oração, que acalma o aflito coração, revela-nos a pessoa de Cristo. A Tua palavra, Pai, que saiu da Tua boca, não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz, e ela prospera para a qual foi designada. Frutifica a Tua palavra, Pai, em nossos corações. Nos conquiste para Ti mesmo. Pai justo, abençoa essa semana. Guarda-nos em Teu nome, guarda-nos de todos os vírus. Abençoa aqueles nossos irmãos que estão com vírus, que estão se convalescendo, estão sendo restaurados. Obrigado, Pai, por preservar a vida deles. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. Obrigado pela noite que o Senhor preparou para nós, porque nós temos a certeza que vamos para os nossos lares, dormir, porque logo nós vamos pegar no sono, porque só Tu nos faz repousar com segurança. Em nome de Cristo nós oramos.